Meu bem, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 15 de junho de 2023, para mais uma palestra pública na nossa casa. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso estudo das quintas-feiras, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos iniciar hoje o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Itens 1 até o item 4. E quem vai fazer a nossa palestra é a nossa irmã Rosane Sodré. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou ler um trechinho desse livro, Conversando com Leon Denis. E o título é O Foco Divino. O sol brilha à flor das águas, seus tremos raios acariciam a vaga adormecida. Do céu ilumina ele o mar tranquilo, projeta milhões de centelhas da coroa das vagas inquietas. Todo ser que se move no seio das águas o pode perceber. Basta-lhe fazer esforço para abandonar as profundezas e banhar-se nos seus raios. Se recusa, porém, a deixar o sombrio domicílio, se compraz em suas trevas, deixará por isso o raio de existir. O raio de existir, o mesmo sucede com o grande foco divino. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, agradecer esse momento em que estamos reunidos aqui, para refletirmos sobre esse evangelho abençoado e pedir ao Pai que ilumine as nossas mentes para que nós possamos captar de forma melhor esses ensinamentos, mas, acima de tudo, colocá-los em prática. Que o Senhor nos abençoe nossa irmã Rosane, para que ela possa trazer seus estudos, suas reflexões, para nos ajudar a compreender melhor as questões da vida e caminhar com mais segurança. Permita-nos, Senhor, dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Rosane, a palavra está com você. Você tem até 19h40. Vou te dar aí mais um tempinho pelo tempo que nós perdemos no início, tá bom? Então, você tem até 19h40, a palavra está com você. Que Deus te abençoe. Tá, assim seja, Rose. Bem, é imensa satisfação, né? Quando nós somos assim instados a se debruçar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a paz dele seja o grande norte da noite de hoje e de nossas vidas. Porque quando a gente fala assim, eu aceito, nós estamos aceitando para a gente estar um pouco mais diante daquela paz que Jesus veio nos trazer. Que há 2000 anos eles vêm nos trazendo e nós ainda nos debatemos. Então, é com muita alegria que eu estou aqui na noite de hoje. Então, como a Rose falou, hoje nós vamos iniciar o capítulo 24 e que os espíritos, quando eles vieram trazer toda a codificação, eles vão trazer, né, eles vão se basear, ou seja, ter uma base em 3 pilares: Deus, Espírito e matéria. Toda vez que a gente estiver falando do Evangelho, falando de Jesus, falando de Espiritismo, nós não podemos deixar de sair desse pilar. Esse pilar ele tem que estar sempre em nossas vidas, para que a gente, qualquer reflexão, a gente faça sobre esse pilar. E avançar em cima desse pilar, em cima dos princípios que a doutrina veio nos trazer. Quando nós estudamos o Evangelho, aí nós já vamos estudar, né, as leis morais, as leis morais à luz do Cristo Consolador. A luz do Cristo Consolador é a luz do Cristo iluminando a humanidade através da doutrina espírita.
Nós não podemos nos desviar nunca disso. Ou seja, é o momento quando Jesus ele sai do momento em que Pilatos lança a sentença de Jesus, logo depois rasga-se o véu, que é todo esse simbolismo que existe muito na época, rasga-se o véu, acontecem várias passagens que estão narradas na Bíblia que aconteceria com a volta do Messias, e rasgando esse véu, nós vamos ter 18 séculos e meio para que a gente possa entender melhor o que Jesus nos falou naquela época. Mas, começando o capítulo de hoje, a gente vai entender o quê? Que aquela época, aquele povo entendia muito bem o que era a parábola. Então, muitas vezes a gente escuta pessoas que não estudam, que não se debruçam. Assim, Jesus falava por parábolas, as parábolas parecem até insanas. Elas não são, podem ser insanas para quem não quer se debruçar, para quem não quer pensar, para quem não quer ler, para quem não quer ter maior ensinamento acerca de Jesus. Por isso é que toda vez que eu estudo o Evangelho, eu convido a cada um de nós fazer um pouquinho mais de esforço para voltarmos ao Mar da Galileia. Nesse momento agora, é o momento da gente voltar ao Mar da Galileia, a Galileia distante, não mais a Galileia de hoje, mas a Galileia em que o Rabi da Galileia vai discursar para todo aquele povo por parábolas. O Rabi da Galileia vai fazer isso. Mas eu quero que a gente pense no mar, né, que era o lago, né? Ele era um lago que, por ser muito grande, se chamava de Mar da Galileia. E que Jesus proferiu todos os seus ensinamentos verbais, mas toda aquela área de Israel, a antiga área de Israel, e não que a gente conhece hoje, ele exemplificou aquilo que saía de sua boca. Ele foi sendo o evangelho, ou seja, a boa nova, a notícia que veio de Deus. Ele é o evangelho vivo. Vivo por quê? Porque ele não falava só. Ele falava e exemplificava. E fazia, e era uma formação natural do Cristo. Por isso é que chama muito a atenção dos discípulos. Por isso que no Sermão do Monte, onde nós começamos, né, a maioria dos ensinamentos morais de Jesus, o Sermão do Monte vai dizer que felizes são, bem-aventurados, ou felizes são aqueles que estão em busca do reino de Deus. E ele vem trazer o reino de Deus, e no sermão, todo o sermão da montanha, ele vai nos dizer como. Como? O que fazer para alcançarmos o reino de Deus? Ele vai falar numa linguagem, meus irmãos, muito simples. A linguagem que ele fala é simples. E o Espiritismo, quando ele vem apresentar o Cristo Consolador, ele vem dizer para a gente que na época predita, ou seja, na época certa, ele vai cumprir a promessa do Cristo. Ele vai cumprir a promessa do Cristo, e o Espírito Verdade, que vem presidindo todas as virtudes dos céus, que eu já falei sobre essas virtudes dos céus, que são esses nossos irmãos, os co-criadores em plano maior, que são os espíritos superiores, que vieram aqui para, mais uma vez, falar para a gente. Mas falar para a gente de uma forma, conforme o século XVIII, que a gente tem que ter nas nossas mentes,
no século XIX, desculpe, século XIX, com as palavras do século XIX, com as luzes que nós tínhamos no século XIX. Hoje nós estamos no século XXI. Então, nós temos mais luzes, né? Hoje nós temos mais condição de fazer com que tudo que Jesus tenha falado seja com uma base mais sólida, que é a base do segundo, da segunda revelação, que é o amor que ele traz para a gente, mais a terceira revelação, que vai nos trazer a caridade, que é o quê? Esse amor em movimento. Caridade é só isso, amor em movimento. E a doutrina, né, que o Espírito de Verdade vem nos chamar a observância da lei de Deus, ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o Espiritismo o que Jesus disse só por parábolas. Então, advertiu o Cristo. O que o Cristo diz? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Quando Jesus fala ouçam os que têm ouvidos para ouvir, aquele povo chama a atenção daquele povo, porque Isaías já fala isso há muito tempo. Jesus veio trazer, por isso é que as turbas cresciam para ouvir Jesus, porque era um doutor da lei, que aquele povo sabia não ter frequentado as escolas, as grandes universidades, né, conforme Saulo, que frequentou, na época, uma das maiores universidades que existia. E aquele homem, ele falava das leis de Deus com uma fluência, com uma simplicidade que fazia com que todos entendessem. E o Espiritismo, ele tem essa função. Se ele não tiver a função de fazer entender, é para a gente fazer o quê? Nós espíritas. Ei, peraí, espera um pouco. Aonde é que eu estou aí me desviando um pouco do que Jesus me trouxe? Qual é a minha plateia? Eu tenho que saber. Essa minha plateia, ela conhece bem a linguagem, a comunicação que eu faço? Porque se eu vou falar apenas pensando em mim, eu não estou atendendo ao chamado do Espiritismo. Porque o Espiritismo ele veio trazer a simplicidade, a beleza que é e foi trazida por Jesus. Quando nós temos, né, ensinar-vos-emos no sentido exato das parábolas. Essa é a comunicação do século XIX, que depois é trazida para a língua portuguesa, que é aceita de acordo com a cultura, com os doutos. Né? Os doutos falam, ensinar-vos-emos. Mas como nós estamos falando para a massa, a gente ensinaremos o sentido exato das parábolas. É a gente começar a trazer tudo que a gente está lendo, olhando no olho de quem a gente está falando. Para saber assim, será que esse meu irmão está entendendo? Porque era essa a preocupação de Jesus. E não só falar, a gente começar a praticar. Que eu acredito de todo do fundo do meu coração que nessa plateia aqui, de todos que entraram até a hora que eu estava, esses 11, a gente já faz do fundo do nosso coração tudo aquilo que a nossa possibilidade espiritual possa nos conceder no degrau evolutivo que nós estamos. Tudo. Então, quando o Espiritismo fala para a gente, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros se tornaram verdades. Então, eles ensinarão para a gente o exato sentido das palavras e nos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Ou seja, o que aconteceu há 2000 anos e o que aconteceu no século XVIII e acontecerá sempre. Nós não podemos nos desvirtuar disso.
Nós não podemos fugir do que Jesus veio nos trazer. Falar e exemplificar a pureza, a leveza do que se vai falar. Para que a gente sinta dentro de nós assim, é possível. Para que a gente pare de dizer assim, Jesus era espírito puro. Ele é espírito puro, é espírito crístico, mas desceu até os humanos que estavam no planeta de provas e expiações, numa tentativa, numa trajetória para que a gente fosse regenerado. Ele veio e tudo o que ele fez, ele prova para a gente que é fácil da gente fazer. Mas como? Da noite para o dia? Não. Ele, ao final da cruz, quando ele vai para a cruz, nos mostrando que é um simbolismo, porque na Bíblia, toda a Bíblia mostra que o Messias haveria de morrer. Haveria de morrer, morte de cruz. Então, ele morre na cruz para que as palavras dos profetas, os profetas que estavam que faziam a comunicação direta com ele, né, que é Deus, mas é com Jesus, que fazia essa comunicação direta, tivesse eco naquelas pessoas simples, rudes, humildes. Então, ele vem explicar para cada um o sentido de tudo aquilo. Por isso, ele vai falar em todo o seu discurso, ele no Sermão do Monte, ele faz todo um discurso de quê? De como, e depois de todo o sermão, ele vai fazer todos os milagres, né, ditos milagres de Jesus, que depois o Espiritismo vem nos explicar como. E hoje, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai se atendo a Jesus, a gente vai se atendo um pouquinho mais ao Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que a gente vai estudando com um pouquinho mais de amor, de carinho, de amizade, a gente chega até a achar assim, caramba, aquilo ali para Jesus era nada. Hoje a gente chega a essa conclusão. Não era nada para fazer. Por quê? Porque hoje nós conhecemos os espíritos, a hierarquia dos espíritos, como os espíritos agem junto da gente, como nós somos espíritos, todos somos espíritos. Há uma relação entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, comandando toda a natureza, comandando tudo o que existe na natureza. E então, como naquela época era muito comum a comunicação da literatura oriental ser por parábolas, que eram por pequenas narrativas, que essas pequenas narrativas usavam o quê? Alegorias para transmitir uma lição moral. Por isso é que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo ele, quando nós estamos falando das parábolas, que tem em torno de 40 parábolas só no Evangelho de Jesus, em torno de, né, porque alguns dizem que umas que não tem título de parábolas são parábolas, mas isso é só discussão. Mas ele vai nos trazer essas narrativas para quê? Para que ao longo dos séculos, depois que chegasse o advento do Espírito de Verdade, a gente pudesse olhar para elas e tirar o cunho moral, porque isso já acontecia lá na época, era muito comum. Alegorias e adereços.
As parábolas, elas sempre são protagonizadas por seres humanos. Aí o que vai ser a diferença das fábulas, que na época também era utilizada lá no Oriente, todo o Oriente era utilizado parábolas para trazer um sentido moral da vida, e as fábulas também. Só que nas fábulas utilizavam os seres inanimados, né? Mas Jesus vai trazer o quê? As parábolas, mas ele traz mais do que alegorias. Ele vai trazer simbolismo, porque ele vai falar para o povo de Israel. Ele vai falar para o povo que já tem grande conhecimento espiritual acerca do quê? Do Deus único. Que tem bastante conhecimento espiritual acerca da justiça, da lei de justiça. Então, ele não vai falar, não existem parábolas que vá falar para os gentios, que vai ficar muito mais difícil para os gentios. Ficaria difícil, eles não entenderiam de forma alguma, porque essa era uma cultura bíblica, era uma cultura do povo hebreu. Por isso é que Jesus vai falar para os discípulos: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus sabe, como hoje a gente sabe, né? Quando a gente quando a gente está se envolvendo mais com o espiritismo, a gente sabe que os espíritos, quando trazem os irmãos para uma reunião mediúnica, é porque eles já sentiram, eles já viram uma centelha de arrependimento, uma centelha de poder trabalhar aquela centelha. Eles não dão pérolas a porcos. A mesma coisa era Jesus. Naquele momento, ele sabia que estava falando para centelhas, para luzes vivas. Por isso que ele vai falar que nós somos a luz do mundo. Que nós somos o sal da terra. Porque em cada palavra dessa, aquele povo sabia o que ela significava. Então, quando nós falamos que algum de nós começa a interpretar Jesus, Jesus, no momento final, ele ficou com medo e pediu, ai Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas se não puder, seja feita a sua vontade. Não é mais para a gente interpretar como um momento de medo de Jesus, um momento de fragilidade de Jesus. Isso poderia se interpretar lá naquela época. Momento de fragilidade, hoje não dá mais para a gente ter esse tipo de interpretação. Nós, com isso, quando a gente vai no capítulo 24, a gente se debruça. Por que Jesus falava por parábolas? Hoje nós já temos o sustentáculo da lei de justiça e de amor. A lei de justiça e de amor. Nós vamos trabalhar a lei de caridade, que justiça, amor e caridade na época, era uma única expressão que podia significar justiça, amor ou caridade. Amor depois de Jesus, que deu a mesma expressão para justiça, expandindo para a gente o que seria amor. Porque até então, amor era uma relação do homem com uma mulher. E era, meus irmãos, muito bonita. Era uma relação muito linda. Não era uma relação promíscua, nada disso, não. Por isso tem um livro, Cântico dos Cânticos, que é todo trazido para mostrar para a gente a sutileza, a beleza do que depois Jesus vem trazer como amor. O que Jesus vai fazer? Ele vai expandir essa sutileza, essa beleza para o próximo, para todos. E naquela época que se discutia muito quem era o próximo, Jesus vai trazer
para a gente uma definição muito clara do que é o próximo. Porque os hebreus, eles acreditavam, né? Porque eles acreditavam na supremacia de que Deus só trabalhava para eles, para o hebreu, para o judeu, para o povo hebreu. Existia uma grande discussão de que próximo era só o hebreu. A discussão toda girava em torno disso, era o hebreu, e ainda por cima eram várias tribos, ainda eram várias, né, tribos que vamos dizer, não eram os samaritanos. Embora os samaritanos utilizassem os 5 livros também, não, eles não são o próximo. Por isso que o doutor da lei vem e pergunta a Jesus, quem é o próximo? Aí Jesus vai explicar, né, quem é o próximo, que próximo seria todos nós. E aí, nós passamos que as parábolas de Jesus eram o quê? Eram histórias que falavam daquela cultura comum. Para quê? Qual era o objetivo principal dele? Mostrar para todo daquele povo que buscava incessantemente o reino dos céus, porque aquele povo não falava o reino de Deus, porque eles não pronunciavam essa palavra, Deus. Eles falavam o reino dos céus. Ele vem trazer uma nova forma de se trazer o reino dos céus, ou o reino de Deus. O reino de Deus é falado em Lucas e Marcos, né? O Lucas era grego, então não tinha esse impedimento. Marcos já estava totalmente sabedor do evangelho, então falar a palavra de Deus não tinha problema algum. Então, quando a gente fala reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa. Não tem diferença. Mas quando Jesus vai trazer as parábolas para a gente, eu estou falando para a gente porque nós seguramente estávamos ali, estivéssemos encarnados ou desencarnados, ele vai trazer para a gente essa concepção do reino de Deus. E em Lucas, lá no capítulo 17 de Lucas, Lucas vai dizer, né, ele traz que o reino de Deus está dentro de nós. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, há uma grande mudança de paradigma. Por quê? Por isso ele vai dizer, até hoje, vocês têm buscado o reino de Deus através da espada, através da violência, porque era isso que ficava na psique, no psicológico do povo hebreu, e o povo hebreu que também ia encarnando, como a gente sabe, em outros povos. Então, ficava no psicológico, e ainda está até hoje, que o reino de Deus, esse reino dos céus, esse reino maravilhoso, ele seria trazido para a gente como? Pela espada. Mas aí ele já vai dizendo, o reino de Deus não está aqui, não está acolá. Não acreditem quando dizem isso. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Ele está dentro de cada um de vocês. O reino de Deus não é para hebreu, o reino de Deus é para todas as criaturas de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus. Aí ele vai fazer uma diferença entre o céu e a terra. Aonde o céu, nós podemos dizer que o céu estão as consequências e as nossas habilidades morais, e a terra, materiais. Mas que os dois emanam de um só Criador. Portanto, tudo que está na terra e no céu nos diz respeito para alcançarmos o reino dos céus. Por isso que estudarmos as parábolas de Jesus, nos debruçarmos cada vez mais com elas, ler e estarmos familiarizados com elas, e estarmos voltados
para a época de Jesus, quando a gente estiver lendo, meus irmãos, é importante a beça. Ainda mais hoje com a tecnologia que nós temos. Essa tecnologia que nós temos é para nos levar mais próximo de Cristo, mais próximo daquela época. Porque hoje a gente já consegue buscar o que, às vezes, num livro ficava muito mais dias para que a gente conseguisse fazer uma formação, a gente consegue hoje, em 1 hora, trazer toda uma montagem de uma Galileia, trazer Cafarnaum de volta para a gente, trazer Corazim, por que ele fala daquela forma para Corazim? E muitos vão dizer, Jesus estava irritado. Para a gente, seria muita pobreza de espírito, né? Para a gente. Mas a gente tem que entender que cada um de nós tem o nosso tempo. E os nossos irmãos ainda entendem ainda da forma com o degrau que eles estão, porque nós também ainda não entendemos várias outras coisas que a ciência nos traz. Mas aquilo que Jesus veio nos trazer, e com os holofotes da doutrina, e agora eu vou passar a ler o capítulo de hoje, porque eu sou do tempo antigo. Eu gosto de ler, porque para mim ainda acredito que sempre a primeira interpretação, ela sempre é a literal, aquilo que a gente está lendo, para poder a gente, né, evoluir. Então, a gente sabendo que Jesus falava por parábolas, a gente vai passar agora para o texto da noite de hoje. Então, como a gente já falou, está no capítulo 24, né, o item de 1 a 4. Candeia sob alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Depois eu vou explicar, né, cada termo. O item 1 fala, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essa passagem do Evangelho de Mateus está no capítulo 5, versículo 15, ou seja, é o Sermão do Monte. Quando Jesus fala, ninguém acende uma candeia, assim, ninguém acende uma lâmpada da época, a lâmpada que eles utilizavam, feita geralmente, ela era feita de barro, que dentro ela era colocada óleo, que tinha um pavio que era acesa, né? Que ela era colocada onde? Ela era colocada na mão para iluminar a época, porque não existia ainda energia elétrica, e essas lâmpadas nas casas, na maioria do povo, só existia uma lâmpada, enquanto que quem tivesse mais dinheiro, existia várias lâmpadas em vários cômodos, mas como Jesus falava para as turbas, falava para a maioria, ele geralmente falava para aquele povo que iria entender o que ele estava falando. E quando ele fala para pô-la debaixo do alqueire, isso fazia com que despertava. Por quê? Existia parábolas naquela época que o povo conhecia e sabia que elas tinham sentido oculto. Eles sabiam que tinham sentido oculto. Então, eles já ficavam de sobreaviso. Então, hoje, à luz do Espiritismo, nós falamos assim, agora que eu estou sabendo do Evangelho, é agora que eu conheço, agora que eu estou lendo, não é isso. Nós já sabemos disso há muito tempo. Agora é que nós estamos trazendo, encarnado agora, uma luz maior. Hoje nós estamos tentando, no nosso barco da vida, né, a caminho da luz, de fazer brilhar essa luz. Nós estamos fazendo o que hoje? Não colocando
a luz, essa candeia, ou seja, o repositório da luz, que é o espírito que somos nós, o repositório da luz, a gente não vai mais ficar só para a gente, só no pensamento. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje eu estou vindo aqui falando com vocês, vocês ouvindo e pensando, bem, o que eu vou poder fazer para que eu faça brilhar a minha luz, já com o que eu sei? O que mais eu posso fazer? O que mais essa doutrina me traz? Isso é a simplicidade, é a beleza que Jesus vem nos trazer. Então, no item 2, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, de ter acendido uma lâmpada, uma lamparina, a cubra com um vaso, que na realidade, o que é? É a mesma informação, só que essa informação é trazida, né, por outro evangelista. E cada um, conforme João disse, que se fosse escrever tudo que Jesus falou, lá na época não teria livro, não teria livro que coubesse. Então, cada um vai trazer pinceladas, porque na época, no início, foi ouvido. Mateus, né, ele fez alguns apontamentos, ele não escreveu tudo, ele fez alguns apontamentos. Depois é que os evangelhos foram escritos, mas ele, com apontamentos dele e lembranças de quem viveu. Então, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sob o candeeiro, ou seja, para o lugar mais alto que existe na casa para guardar a lâmpada, que pode ser um móvel. Por isso que existem várias palavras para dizer o candeeiro, o móvel, o módico, cada um, porque cada lugar, cada casa tinha um lugar para guardar, mas sempre era o lugar onde se guardava aquela lâmpada. E por que Jesus fala muito em luz, em lâmpada, em suas parábolas? Porque elas eram muito utilizadas para aquele povo, para iluminar. Era esse o sentido, era para iluminar. Quando se casava, era para iluminar o trajeto inteiro onde o noivo iria até a casa da noiva. Aí as 10 mocinhas que acompanhavam, que a gente chama de daminha, elas iam com as lâmpadas, com as candeias acesas. Aí Jesus fala a parábola das 10 virgens. As 10 virgens que são as que vão junto ali, quando elas tinham óleo, eram precavidas, elas conseguiam se ver, elas eram bonitas, ficavam bonitas, e ali elas já poderiam arrumar um noivo. Elas conseguiam arrumar um noivo se iluminando. Por isso é que o Espiritismo hoje nos traz para isso. O que você está fazendo com essa luz sua? Se ilumine. Vamos nos iluminar com as verdades do Espiritismo, com as verdades que vieram trazer para a gente, que qualquer um de nós pode fazer. Porque o Espiritismo não é, ao contrário do que as pessoas falam, só para cultos. Não é. Porque naquela época, Jesus não era só para cultos. Jesus era para todos. Não era. Quem entendia, por isso que ele fala assim, ó, eu falo, depois eu vou ler no item 13, ele vai dizer, vai explicar melhor. Mas, ó, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aí já está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Ou seja, Lucas, né,
porque Lucas já conhecia Paulo, que conhecia Paulo conhecia o Velho Testamento como ninguém, Lucas já dá uma abordagem bem mais esclarecedora. Para quê? Para deixar para o futuro. Porque à medida que a gente lê o Evangelho junto com Paulo, com as cartas de Paulo, a gente já começa a ver o quê? Realmente não tem mais nada de oculto. Hoje já não tem mais nada oculto. Tudo está muito claro, já estava claro. Só o que houve durante muitos séculos? Colocou-se, né, o candeeiro em cima da lâmpada. Por quê? Porque os homens ainda não estavam suficientemente prontos e preparados para essa luz. Essa luz cegou muito os homens quando ela foi expandida. Ela cegou, mas chegou o momento em que essa luz teve que ser o quê? Foi tirada do oculto. É com o advento do Espiritismo, que são nada mais, nada menos do que aqueles espíritos que estavam juntos de Jesus, trazendo para a gente a Boa Nova, desde o início da criação, desde o início da criação de nós, né, humanos. Jesus estava desde o início, mas os irmãos espirituais que hoje vêm nos trazer toda essa revelação, eles vêm nos trazer a revelação deles mesmos, como eles foram se melhorando. Por isso que a gente estuda Emmanuel, né? Emmanuel, o que Emmanuel faz com a gente? Ele vem e traz para a gente toda a evolução dele. Como é que ele chega hoje a trazer para a gente essas pérolas do Evangelho? A conhecer o Evangelho como ninguém conhece. Aproximando-se o item 3, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus: é porque a vós outros, a vocês, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado. A todos aqueles que ele estava falando, não foi dado conhecer o reino dos céus, porque Jesus sabia com quais espíritos ele estava falando à época que ele tinha para trabalhar. Não, tudo que aconteceu ali, houve um planejamento. Então, ele sabia. Então, vocês conhecem o reino dos céus. A vocês vai ser dado muito mais. Logo depois, a gente vê o que foi dado. Por quê? Aquele que já tem, mais se lhe dará. E a gente viu que deu, gente. Porque aqueles que tinham participaram da ressurreição. O que é a ressurreição? Do que é a promessa disso? E ficará na abundância. Porque se a gente lembra, não é a partir da ressurreição é que tudo acontece. É que realmente tudo acontece. Então, hoje a gente consegue, lendo aqui, a gente já consegue ver assim, o quanto os apóstolos esperavam alguma coisa. Não sabiam com tanta certeza o que era. Tanto é que Pedro nega Cristo. Ele corta a orelha do soldado que vai prender, mas depois da ressurreição, não há mais dúvidas. Por quê? Porque a luz brilhou. Foi tirado deles qualquer véu que tivesse oculto. Então, eu falo-lhes por parábolas, por quê? Aí ele vai falar, fala ao povo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz:
Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Eu trouxe aqui para vocês, depois eu vou ler essa profecia pela Bíblia de Jerusalém, que na época Kardec era de Saci, né? O Saci. Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado. E seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Essa passagem de Mateus está no capítulo 13. E lá no capítulo 13, eles faz uma menção para que a gente vá a Isaías, que Isaías já está no capítulo 6. E ele fala que, né, segundo, né, Deus falou com ele e disse para ele. Essa é a profecia que Jesus, naquele momento, faz com que todos se lembrem. E todos conheciam. Vai e diz a esse povo: podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embota o coração deste povo, torna-lhes pesados os ouvidos, tapa-lhes os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, seu coração não compreenda, não se converta e não seja curado. A isto Isaías pergunta: Senhor, até quando, Senhor? Ele acha isso assim muito pesado. Porque fica durante um grande período sem nenhum tipo de profecia, durante muito tempo. O povo fica sem profecia. Mas Deus vai responder para ele: olha, depois ele vai perguntar até quando isso vai acontecer. Jesus fala assim, Deus fala para ele. Ele respondeu: até que as cidades fiquem desertas por falta de habitantes e as casas vazias por falta de moradores, até que o solo se reduza a ermo, a desolação, até que Yahvé, né, que Deus, remova para longe seus homens e no seio da terra reine uma grande solidão. E se nela ficar um décimo, este tornará a ser desvastado, como o terebinto e o carvalho, que, uma vez derrubados, deixam apenas um toco. Esse toco será uma semente santa. Esse toco, naquele momento da simbologia, é o Cristo que vai trazer de volta tudo aquilo que Deus prometeu para o povo hebreu quando fez aliança com ele. Por isso é que a gente, quando a gente se debruça a estudar o Espiritismo, a gente tem que estar sempre se perguntando sobre essa aliança. É individual, não é o outro. Porque quando a gente se perde muito com o outro, a gente está perdendo tempo com a gente. E aí a gente perde energia. E Kardec fala isso para gente, deixa isso na revista Espírita de março de 1958. Ele fala assim: meus irmãos, não entrem em discussão com o outro. Isso só vai trazer a vocês perda de energia. Veja a você dentro de ti. Porque o reino dos céus, gente, é para gente. É para mim, é para ti, mas é individual. Não é? E Kardec, no item 4, ele vai nos trazer na época do século XVIII, ele vai responder justamente o que eu comecei no início, vai responder às pessoas que riam das parábolas de Jesus. Então, ele fala de causar admiração. Diga a Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria,
que não todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condição de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Quando, de tudo que eu li, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos entrem e possam ver. Essa sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Não. É gradativa. Quantos de nós aqui foi gradativo? Eu vou dizer para vocês, eu lia Emmanuel, eu falava assim, ele é maluco, fechava o livro. Por quê? Porque eu lia de acordo comigo, com a minha inferioridade espiritual. Mas à medida que ia insistindo na leitura, insistindo no trabalho, insistindo em estar cada vez mais junto com o Evangelho, cada vez mais me debruçando naquilo para entender, já vou para a 5ª vez que eu leio Paulo. E não consigo encerrar um livro hoje, um estudo, sem estar com Emmanuel do lado. Porque ele vai nos trazer, além do que está no livro dos Espíritos, no Evangelho do século XIX, ele vai nos trazer um entendimento de quê? De que as gerações têm sua infância, sua juventude e a sua maturidade. Quando eu lia Emmanuel e fechava, eu estava mais na infância do que numa maturidade. Mas à medida que a infância foi se desenvolvendo um pouquinho, a maturidade foi surgindo. E aí, a beleza oculta das palavras de Emmanuel, elas já se tornam visíveis aos nossos olhos. E é com esse olho visível que eu encerro lendo para vocês o item 81, a candeia viva, alguns segmentos, porque não é tudo, mas eu peço a vocês para lerem depois. O que ele vai falar para a gente sobre ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, né, o armário, o candeeiro, mas no velador. E assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvaiaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista de que lhes é particular. Aí Emmanuel vai falar: sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo ao irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Emmanuel vai nos ensinar, em toda a sua trajetória, que tudo o que ele fala tem um porém, um todavia, um entretanto. Significa que a gente não pode parar num trabalho no bem, que eu não posso parar num primeiro momento, num segundo momento, porque sempre haverá um todavia, sempre haverá um entretanto. Então, atentemos para o símbolo da candeia, que a claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Por isso, Jesus traz a candeia, ela é perfeita. É a lâmpada, o óleo, a luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso é a vida do espírito, ora encarnado, ora desencarnado, isso eu estou dizendo. Nossa existência é a candeia viva.
Logo, transformemos as nossas energias em bondade e compreensão redentora, para que toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Meus irmãos, é muita coisa que a gente estuda, né? Muita coisa, mas é isso que eu sinto que a gente precisa. É fazer cada dia mais brilhar a nossa luz, porque essa luz nós já temos. Muito obrigada à Casa de Francisco. Mais uma vez, agradecer a esse irmão que veio nos ensinar o amor, relembrar o amor e lembrar que o Evangelho de Jesus, com a luz do Consolador, é a vida de cada um que está hoje aqui, debruçado, para estarmos juntos. Muito obrigada a todos vocês. Que a paz de Jesus continue conosco. E eu acho até que passei. Desculpa, Rose, eu estava com meu... Está sem som. Agradecer a nossa irmã Rosane, que nessa noite veio à nossa casa, a Casa de Francisco, fazer esse estudo profundo e tão importante sobre esse tema. E, com certeza, você deixou muitas reflexões, com certeza nós temos muito que pensar, colocar em prática, e uma coisa nos deixa feliz, saber que nós já estamos na caminhada, fazendo esse esforço por deixarmos brilhar a nossa luz, como disse Jesus. Então, que a gente possa, cada um, ao longo dessa semana, se deparar novamente com esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, esses primeiros itens, e ver a profundidade do estudo que Allan Kardec trouxe para nós, e estudo esse trazido pelos espíritos superiores, porque no momento que vivemos, já estamos em condições de compreender o que há 2000 anos nós ainda não tínhamos condições. Então, hoje não há mais necessidade das parábolas, né? Do estudo velado, do estudo... Porque nós sabíamos que Jesus não podia dizer tudo naquela época, nós não iríamos compreender, como disse a colega, a companheira, seria jogar pérolas aos porcos. Mas hoje nós já temos condições de compreender bem melhor. Então, que a gente faça esse esforço para compreender e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Os tempos são chegados. Não há mais por que fugir ou fingir que não ouviu ou que não compreendeu. Então, obrigado, minha irmã, minha amiga de tantos anos, que Deus te abençoe, abençoe os seus estudos, abençoe os seus propósitos, e que nós possamos sempre contar com a sua presença aqui e com seus estudos, suas reflexões muito bem elaboradas, porque eu sei que você é uma grande estudiosa da doutrina. Um beijo no seu coração, minha amiga, e fica com Deus. Meus irmãos, estamos aqui encerrando nosso estudo, e vamos pedir ao nosso irmão Jorge Guimarães para fazer nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Então, senhor, mais uma noite de estudos. Só temos a agradecer toda essa dádiva que nos alcançou, fazendo com que assim possamos criar, manter essa energia positiva junto a essa espiritualidade que nos apoia, que nos orienta, fazendo com que cresçamos moralmente, cresçamos com todo aquele material que nos é passado pelo Evangelho, dando-nos luz, dando-nos energia, dando-nos
capacidade do estudo, que hoje brilhou pela importância que é dentro da nossa doutrina. A nossa irmã Rosiane, nossos cumprimentos por tão bem escolher e desenvolver esse tema que foi abordado, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo-nos a consciência de que não basta estudar, temos é que praticar o bem, olhar o próximo como a nós mesmos, de modo que assim tenhamos harmonia, tenhamos equilíbrio, tenhamos a serenidade. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, nos orientando, da mesma forma que toda essa espiritualidade amiga, para que possamos, assim, ter a certeza do bom caminho. Muita paz, muita luz é o que humildemente lhe rogamos. E humildemente pedimos que assim seja. Graças a Graças Deus. Bem, meus irmãos, estamos nos despedindo aqui de todos, agradecendo a presença, agradecendo a Rosane e as boas vibrações que vocês emanaram em direção para nós. Então, que a Casa de Francisco está em festa, porque falar do Evangelho, desses assuntos tão profundos, toca o nosso coração e, com certeza, Jesus está entre nós. Ó, um beijo, meus irmãos. Obrigado, Rosane. Obrigado a todos. Beijo. Obrigada, Rosane. Muito Um bom. abraço, Rosane. Obrigada a vocês. Nossos cumprimentos. Obrigada. Querida. Se Deus quiser, estaremos de Obrigada. volta para os nossos estudos às 16 horas. Tchau, Um gente. beijo em todos. Tchau. Beijo, Tchau. Tchau. Ana Constantino, minha amada. Tchau. Tchau. Beijão, Rosane. Tchau. Tchau. Para todos.